Bem, então o objetivo da nossa aula, né, hoje é primeiro apresentar aqui o título da disciplina, os horários e fazer uma breve descrição aí dos objetivos do curso, também dar aí um detalhamento sobre referências e bibliografia, toda a bibliografia que a gente vai utilizar, bem como também fazer uma breve descrição aí sobre datas e o cronograma aí de aulas e avaliações. Bem, então, primeiramente me apresento para quem não me conhece, né? Meu nome é Wilton Bernardino, sou professor do curso Ciências Atuariais, né? Já desde 2011 que eu estou nesse grupo aí dos professores, dos docentes do curso Ciências Atuariais, e nos últimos semestres tenho ministrado disciplinas na linha de simulação, que envolve essa análise de risco, que é uma área que eu tenho colocado aí como um foco de pesquisas, né, de orientação de pesquisa. Essa disciplina ela se encaixa aí no meu perfil, né, como a minha formação em estatística, é uma disciplina de simulação. Então, é uma disciplina que eu me sinto apto a ensinar ela está dentro da minha área, né, uma área de atuação minha, tá? Então, como é que a gente vai distribuir os horários dessa disciplina? Então, aqui a grade de horário para o semestre de 2021.1 está nas segundas de 20 às 22, aliás, de 22 às 23. Esse horário de 20 às 22 é o horário que eu posso usar para fazer aulas síncronas nas segundas. E na sexta, o horário que eu posso usar para fazer aula síncrona, se não me falha a memória, é esse segundo horário aqui, das 19 às 20. Mas nós vamos fazer os encontros síncronos sempre nessa janela das 20 às 22 horas. Tá? E dentro desses horários, a gente não estando fazendo aula síncrona, eu sempre vou estar olhando lá o AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Vocês já estão todos inseridos aqui na disciplina. Eu não mudei muito a foto relativamente ao semestre passado, então se alguém pagou disciplina comigo no semestre passado, eu não mudei muito o layout, né? E eu já coloquei aqui um textinho de apresentação, bem como aqui o plano de ensino e o link dessa Meet, que futuramente vai virar o link de acesso ao vídeo no YouTube, tá bom? Então, deixa eu voltar ao plano de ensino. Então, com relação a os horários da disciplina, sempre nas segundas 20 às 23, sextas 18 às 20 horas. E os nossos encontros síncronos sempre vão ocorrer nessa janela das 20 às 22 horas das segundas-feiras, certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês quais são os dias em que a gente vai fazer esses encontros síncronos. Com relação à ementa, né, um resumo aí do conteúdo da disciplina, eu destaco aqui introdução à simulação, toda uma contextualização envolvendo a geração de números pseudo-uniformes, né, envolvendo aí geradores congruenciais, geração de variáveis aleatórias não uniformes, né? Então, esse curso a gente desprende muito tempo, foca muito no processo de geração de números aleatórios, isso do ponto de vista computacional.
Também vamos falar aqui de simulação de Monte Carlo. Eu coloco sempre aqui alguma coisa sobre Bootstrap, mas isso aqui fica mais ali para o final, havendo um semestre bem curto, então algumas coisas aí que eu possa ter visto em semestres passados pode acontecer de não dar tempo da gente fazer e cobrir esses tópicos adicionais, tá? Mas eu sempre vou atacar um pouquinho nessa área aplicada, né? Nem que seja por meio de projetos que vocês vão eu vou propor para vocês fazerem. O objetivo: familiarizar os alunos com as práticas de simulação em computadores, estudo de técnicas computacionais para geração de números pseudo-aleatórios, simulação de Monte Carlo, inferências em dados simulados, e com relação ao ambiente de programação, eu sempre sugiro o R, que vocês podem acessar o site oficial do R aqui por meio desse link aqui, o R Project. Não sei se tem algum problema aqui no link de acesso, deixa eu ver aqui. Então aqui acho que deu um bug aqui. Bem, deixa eu digitar aqui. Não é .br não. Aqui é .org. Então esse é o site oficial do R, tá? Aqui vocês vão poder fazer download da versão mais atual, tanto para os sistemas operacionais Linux, Windows, Mac, etc. Então esse é o site oficial do R. Deixa eu abrir aqui agora novamente no plano de ensino. Eu vou abrir esse plano de ensino aqui. Bem, então tá aqui aberto aqui no meu computador. Então, basicamente a gente vai trabalhar com a teoria aí que envolve a geração de números aleatórios do ponto de vista computacional, tá? Em relação à metodologia, nós vamos fazer aí mais um semestre com aulas remotas, utilizando aí o Google Meets. Eu coloquei aqui a possibilidade de usar o Google Classroom, mas de fato eu vou usar o ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Já venho utilizando o AVA há um bom tempo e optei aí, acredito que acertadamente, não que eu seja contrário ao uso do Google Classroom, mas no meu ponto de vista o AVA é um ambiente institucional, e não que o Google Classroom não seja, mas eu acredito que o AVA é um ambiente mais, vamos dizer assim, dedutivo, um ambiente, eu gosto mais de trabalhar no AVA. Eu estou mais habituado a usar o AVA. Então, como eu dou aulas em turmas de EAD, eu preferi unificar a utilização do AVA a ficar utilizando dois ambientes, e o que geraria aí um certo, vamos dizer assim, dispêndio de tempo para ficar manuseando duas ferramentas com a mesma finalidade. Então também a gente vai usar aqui aplicações no ambiente de programação e análise de dados, que é o R, é onde eu busco fazer as aplicações, onde eu oriento vocês a trabalharem sempre com o R.
Com relação à avaliação, e aí o que vamos fazer, né? Vão ser duas provas remotas, e também eu posso propor atividades assíncronas a serem realizadas no ambiente Java. Essas atividades assíncronas elas podem ser definidas ao longo do semestre, mas, por exemplo, uma delas é a participação nos fóruns, que é o que eu costumo fazer, né? E aí eu costumo dar uma pontuação para essas atividades, mas isso aí a gente pode, ao longo do semestre, e eu posso ir passando essas atividades para vocês e dizendo, olha, essa atividade vale tanto, e aí vocês vão lá e entregam essas atividades no próprio sistema. Então serão basicamente 2 notas que vocês vão receber. Qualquer outra atividade que eu fizer, ela vai ser extra essas notas, de forma que seria uma pontuação que daria um adicional em uma dessas notas. E aí eu posso escolher a primeira ou a segunda nota para dar esse adicional. E aí isso a gente define à medida que o semestre for avançando e que eu for divulgando essas atividades no AVA. Segunda chamada, quem precisar fazer segunda chamada tem que justificar, seguir aí os trâmites exigidos aí pela universidade, né? Não se pode fazer uma segunda chamada sem uma devida justificativa aceita pelas normativas da universidade, tá? Segunda chamada não é segunda chance, tá? Não vamos considerar a segunda chamada como uma segunda chance, e sim uma prova que tem uma finalidade: dar acesso à prova a um aluno que não teve condições de fazê-la por uma razão justificável conforme as normas da instituição. Em relação à avaliação de segunda chamada, ela abrange o conteúdo inteiro, e aqui eu já deixei claro, né, que precisa justificar a falta para poder fazer a segunda chamada. E aí, após finalizarmos essas 2 atividades com a segunda chamada, fecho as 2 notas, e o aluno tendo nota acima de 3, se não me falha a memória, ele ganha a possibilidade de fazer a final, né, ou ser aprovado por média, né, caso a nota dele supere, seja acima ou igual a 7, maior ou igual que 7. E aí depois disso vem a prova final, e na prova final a média cai para 5, né? Com relação a uma bibliografia, o que é que eu posso destacar aqui para vocês? Esse livro aqui que tem essa referência número 1, eu vou usar bem ela no começo, tá? Esse livro 1, deixa eu ver, eu vou separar os principais, né? Deixa eu ver onde é que está o livro do... Aqui... Aqui, o livro do Ross, também nós vamos usar bastante esse livro. Considero aqui esse livro 8 como a principal referência, tá? Vou destacar ele até em laranja, né? Deixa-me ver. E aí tem outras referências aí
que vão ser mais complementares. Aqui eu só consigo colocar a referência complementar, né? Mas acabei que coloquei também o livro principal. Então imagine que esse livro aqui é a base do curso, né? E aqui eu tenho uma referência complementar. Eu vou colocar aqui alguns outros. Esse livro do Davidson é um pouco mais completo, né? Um livro mais avançado, né? Eu vou colocar aqui uma cor azul, né? Enfim, então desses livros que tem aqui, que estão aqui listados, se eu tivesse de escolher 3, eu escolheria primeiro esse, depois esse, depois esse, tá? Tem esse outro aqui também, ó. Técnicas de simulação em computadores. Ô professor, Voltar aqui. Então, olha, tem esse outro livro. Eu acho que é esse aqui, ó. A referência 7. Técnicas de simulação em computadores. Eu acho que também é um livro razoável aí para vocês estudarem também para essa disciplina. Vou colocar aqui em amarelo. Então o principal aqui é o livro, a referência 8. Depois aí esse 7 e o 1. O livro, o resto seria tudo azul aqui, seriam referências complementares, tá? Também tem esse livro aqui, ó, que parece ser introdutório aqui, que é introdução de simulação. Aqui também posso colocar ele em amarelo, que é o livro Introduction to Computer Simulation. Esse livro, se não me falha a memória, é um excelente livro aí, também alternativo ao livro do Ross, tá? Vou colocar ele aqui até em vermelho, em laranjinha aqui. Posso até ver a capa desse livro aqui para ver se é isso mesmo que eu estou pensando. Deixa eu ver se... Deixa eu colocar aqui no Google, porque agora não me veio à mente a capa desse livro. Acredito que seja esse livro mesmo, tá? Então é um livro que poderia ir, não sei se dá pra ver aqui um pouco desse livro. Deixa eu ver se em algum lugar a gente consegue ver alguns trechos dele, né? Mas aqui, por exemplo, ó, essa parte aqui é uma coisa que a gente vê lá no método congruencial, né? Acho que é isso aqui, não sei. Mas deixa eu ver se eu consigo ver Deixa eu ver se eu consigo ver prefácio dele, ó, o índice, para ver o conteúdo desse livro. Ele não é o livro que eu estava pensando, mas ele pode ser um complementar, tá? Eu vou considerar ele como um livro complementar também. Então, coloca aqui em azulzinho
como um livro complementar. Ok? Então basicamente, ó, pega o livro do Ross, né, e esse livro aqui, a referência 1 ou a referência 7, com esses 3 livros vocês conseguem seguir o curso sem nenhum problema. Só com o livro do Ross vocês já vão ter bastante coisa para estudar e desbravar sobre simulação em computadores, tá? Bem, então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Eu estou fazendo a apresentação da disciplina, né? E aí eu estou considerando esse encontro como síncrono. Eu não vou estender a aula de hoje por 2 horas, mas as outras aulas seguirão aí rigorosamente esse horário, né, de 2 horas contínuas. E vou abrir aqui um fórum inicial de discussões, e aí vocês já podem, terminando aqui esse nosso debate inicial, vocês já podem fazer aí essa discussão nos fóruns. Então eu já posso abrir aqui esse fórum. Eu já vou abrir ele aqui. Vou colocar aqui uma informação. Então já estou postando aqui esse fórum, né? Vamos abrir ele assim. Isso é uma discussão sobre o plano de ensino, né? E eu posso abrir outro daqui para sexta para a gente discutir outros pontos iniciais aí, envolvendo aí esse começo aí do curso, tá? Estou colocando aqui só a referência. Eu sempre vou fazer assim, tá? Aula por aula eu vou denotando aqui o que eu estou fazendo, né? Esse vídeo que vai ficar aqui vai referir-se à aula de hoje, então aula 1. Esse fórum vai trabalhar com a aula 1, aula 2. Eu vou acumulando isso aqui, essas informações. Já vou divulgar aqui para vocês esse fórum. Vocês já podem entrar aqui no fórum e a gente fazer esse debate inicial sobre o plano de ensino, dúvidas que vocês tiverem sobre todos esses aspectos que eu estou apresentando aqui agora. Então vejam, eu vou fazer aqui uma introdução, né, à simulação. Eu vou sair postando. Eu tenho alguns vídeos que eu vou fazer algumas edições. Eu vou tentar ver se eu posto já alguns vídeos já nas próximas semanas, né? E aí quando lá no dia 4 a gente se reúne novamente de forma síncrona para fazer a discussão dos conteúdos. Então vai depender, o que eu vou discutir aqui nesse vídeo vai depender do que eu conseguir postar de vídeo ao longo desse percurso. Então se eu postar muita coisa, aí eu vou discutir outras coisas que complementam esses assuntos que estão discutidos nos vídeos, tá? De forma que vocês podem assistir os vídeos e também complementar aí com a aula síncrona. E aí, desde que o que eu vou fazer aqui na aula síncrona vai ter que contemplar os tópicos, né, envolvidos aí no andar das semanas que vieram antes dessa discussão síncrona, tá? E aí tem esse primeiro discussão síncrona. Eu vou fazendo a postagem dos conteúdos até que uma semana a gente faz um encontro síncrono, na outra a gente não faz encontro síncrono. Então aqui outro previsto no dia 18, aqui no dia 11 do 8 do 11, 22 do 11,
10 de dezembro. São 6 encontros síncronos previstos aqui dentro aí da resolução da UFPE, dentro dos limites, né, sugeridos aí pela resolução da UFPE. E aqui eu tenho as datas dos exercícios escolares. Acho que vai ficar mais para o final. Então aqui, ó, dia 6/12 é a primeira avaliação e a segunda avaliação no dia 13/12. Essas avaliações elas estão próximas umas das outras, porque uma é o complemento da outra, mas eu junto isso em duas notas e depois divulgo no SIGA, né? Então, em geral, essa segunda atividade é uma atividade que eu faço em grupo e a primeira atividade é uma atividade que eu faço individualmente. Data da segunda chamada, data da prova final, tá? Bem, então, em relação ao plano de ensino, vocês podem discutir quaisquer pontos no fórum que eu acabei de abrir aqui, esse fórum inicial. É só clicar aqui e responder aqui o comentário que eu fiz. Clique em responder e posta o seu comentário. Perfeito. Bem, pessoal, então o que eu queria apresentar aqui nesse encontro de hoje era basicamente isso, e agora eu quero ouvir vocês para saber o que vocês têm a falar nesse exato momento. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone ou pode falar aqui por meio do chat. Fico aí aguardando. Então, é importante deixar claro que as atividades previstas são as atividades que estão no plano de trabalho. Então tem duas provas, tá? E tem essas atividades extras que são postadas no AVA. No final eu vou pontuar, né, em cima deste roteiro e não de um roteiro improvisado no meio do caminho, tá? É importante que isso fique claro, e aí cabe a vocês saberem aí gerenciar o tempo de estudo de vocês. Eu acredito que com esse horário remoto acaba que pode dificultar um pouco mais, porque muitas coisas se intersectam. O cronograma da universidade ele não está muito amigável, como o próprio Gabriel destacou, né? A prova final num dia aí bem, mas eu não tive outra escolha, né? Porque o calendário encerra no dia 31 de dezembro e só resta o dia 27 para fazer a prova final, né? Então também torço para que todos passem e que a gente nem precise fazer a prova final, mas isso eu não posso garantir com uma probabilidade elevada, até porque é uma disciplina que ela tem um certo grau de dificuldade. Isso pode realmente levar alguns alunos à prova final. Dizer que ninguém vai para a prova final numa disciplina dessa é meio difícil garantir, tá? Mas no semestre passado, por exemplo, na disciplina de introdução à modelagem de perda, todos os alunos foram aprovados por média. Isso foi uma coisa assim que me surpreendeu, né? Já na disciplina de multivariada, alguns alunos foram para a final, né? Então pode acontecer, mas eu acho pouco provável, porque geralmente essa disciplina ela tem um grau de dificuldade um pouco elevado, não que, mas comparadamente a disciplina de introdução à modelagem não é um grau tão elevado, tão difícil, mais difícil quanto. Então pode ser, depende da turma. Torço para que todos aí sejam aprovados por mérito, né? E não simplesmente passar
a gente tem as provas e tem a prova final. Isso são avaliações. Então vocês precisam cumprir os requisitos mínimos para serem aprovados, tá? Enfim, acho que respondi a pergunta aí do Gabriel. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sei que tem um outro livro, eu não sei se esse livro tá aqui nessa lista. Eu vou dar uma conferida, porque a capa desse livro eu pensei que fosse o livro que estava na minha cabeça. Mas tem um outro livro muito bom, que na época foi até um aluno meu do curso que me sugeriu esse livro, por que parece. E eu adotei o livro também na disciplina, passei a adotar o livro na disciplina. Eu não sei se esse livro está por aqui. Se ele não tiver, eu vou acrescentar e eu falo para vocês no próprio. Eu posso atualizar. Eu posso atualizar essas referências aqui, tá? Bem, pessoal, então eu acho que eu não vou estender hoje. O cronograma da universidade já está meio iniciando um pouco agitado, né? Parece que em cima da hora, sem muito espaço de tempo aí para a gente organizar o início do semestre. Mas consegui fazer a Meet aqui. Deixa eu só fazer eu vou entrar aqui no Siga e vou fazer a chamada, tá?